Olá! Nas videoaulas anteriores vimos como é feito o cálculo da predição na regressão logística. Uma vez compreendido como a regressão logística realiza a classificação, vamos passar para a etapa de aprendizado. Vamos ver então como realizar o aprendizado e ajustar os pesos. Até agora vimos como o modelo emite um valor. Mas como saber se o valor emitido está correto? Por exemplo, o valor de predição de 0,67, emitido no cálculo da regressão logística para emprestar para uma pessoa que ganha R$ 1.000 e pediu R$ 4.000 de empréstimos, está correto? O aprendizado é feito por meio do ajuste dos pesos e da bias. O ajuste é feito corrigindo os pesos em etapas a partir do erro calculado no valor emitido pelo modelo, uma vez que a saída real já é conhecida, pois foi fornecida no conjunto de aprendizado. Isso é chamado de aprendizado supervisionado. Após a rede emitir um resultado, podemos então calcular o erro. A forma mais simples de se fazer isso é subtraindo o valor predito do esperado. No entanto, essa abordagem possui alguns problemas. O primeiro é que teremos erros positivos e negativos. E ao somar esses erros, um pode anular o outro. Por exemplo, se um erro é 1 e outro é -1, então na média, o erro é 0. Estamos interessados na magnitude do erro, e não se ele é positivo ou negativo. Outro problema com essa abordagem é que queremos que os erros grandes sejam enfatizados, para que o modelo tente minimizá-los mais rapidamente. Nesse caso, a simples subtração não é apropriada. Uma abordagem mais usada é elevar a diferença ao quadrado. Agindo dessa forma, o erro será sempre positivo e os erros maiores serão mais destacados. Na prática, o erro não é calculado para cada exemplo. O que é feito é o cálculo da média dos erros para todos os exemplos. Então, cada erro elevado ao quadrado é somado e posteriormente dividido pelo número de exemplos. Essa forma de cálculo de erro é chamada de erro médio quadrático ou MSE, do inglês mean squared error. Funções que calculam o erro são chamadas de função de perda ou loss function. A MSE é uma função de perda muito usada em regressão linear, mas para a regressão logística, ela não é apropriada. Isso ocorre porque ao introduzirmos a não linearidade da função logística, a superfície de erro em função dos pesos se torna não convexa, e isso dificulta encontrar os valores de pesos que tornam o erro mínimo. Explicaremos isso com mais detalhes mais adiante. No momento é suficiente saber que precisamos de outra função de perda. No caso da regressão logística, a função mais adequada é a função de perda logística. Para representar a função de perda, muitas vezes usamos a letra L do inglês loss, tendo como argumento o valor predito e o valor esperado. A função de perda logística para o caso de classificação binária é uma função expressa na seguinte fórmula. Esta formulação torna a superfície de erro mais convexa, o que ajuda a achar quais valores de pesos gerariam o menor erro. Note que na fórmula, o valor esperado pode assumir o valor de 1 ou 0. Caso seja 1, a fórmula se resume ao formato menos log do valor previsto, indicando que quanto mais próximo de 1 for o valor previsto, menor será o erro. Caso seja 0, a fórmula se resume ao formato menos log de 1 menos o valor previsto, indicando que quanto mais próximo de 0 for o valor previsto, menor será o erro. Como no caso da perda quadrática, o erro não é calculado para cada exemplo. O que é feito é o cálculo da média dos erros para todos os exemplos. O erro médio é representado pela letra J e possui como argumento o vetor de pesos e a bias. Ou seja, o erro depende apenas desses parâmetros. Agora que já aprendemos a calcular o erro, o próximo passo é ajustar os pesos e a bias para minimizarmos esse erro. Mas como fazemos isso? A técnica mais usada para fazer isso é a técnica da descida do gradiente, ou gradient descent em inglês. Vamos explicar agora como é essa técnica. Mas primeiro vamos apresentar uma noção intuitiva da técnica. Se plotarmos um gráfico do erro em relação aos pesos, veremos que o erro forma uma superfície em um hiperplano.
Se forem apenas dois pesos, fica mais fácil visualizar, pois o erro forma uma superfície em um espaço tridimensional. Na figura, temos os pesos W1 e W2 e a altura é o erro J. O que queremos é chegar no ponto mais baixo dessa superfície onde o erro é o menor possível. Isso se parece com a situação de um montanhista que quer descer de uma montanha. Para isso, ele olha em volta a partir do ponto onde ele se encontra e tenta ver em qual direção a inclinação para baixo é maior. Quando descobre essa direção, ele dá um passo nessa direção. Mas enquanto vai descendo, ele está sempre olhando em volta para ver se a inclinação mudou de direção, para que ele ajuste sua direção para maior inclinação. Essa inclinação em uma superfície em um espaço de várias dimensões é chamada na matemática de gradiente. E como é calculada essa inclinação ou gradiente? Vamos mostrar isso, o mais intuitivamente possível, usando o mínimo de ferramental matemático. Vamos mostrar, primeiramente, o cálculo da inclinação em uma função de uma variável, apesar de esse não ser o caso geral da regressão logística, uma vez que o cálculo depende de vários parâmetros e pesos. No entanto, essa simplificação nos ajuda a entender o cálculo da inclinação. Vamos supor a função cujo gráfico está ilustrado na tela. Visualmente, podemos ver que o valor mínimo da função ocorre quando x está próximo ao valor 1.3. Isso pode ser calculado analiticamente, obtendo a função que expressa como varia a inclinação do gráfico da função. Isso, em matemática, é chamada de derivada da função. Os métodos para a obtenção de derivada de funções é todo um capítulo na matemática, e foge ao escopo deste curso. No momento, basta sabermos que a derivada da função é amostrada. A derivada da função é representada por um apóstrofo no nome da função. Em vermelho, podemos ver a curva da função derivada. Obtendo as raízes da função derivada, obtemos o valor de x, onde a inclinação é zero, ou seja, quando a curva inverte, e podemos descobrir o valor mais baixo da curva, caso exista. No entanto, quando se trabalha com dados experimentais de várias dimensões, como no caso da regressão logística, não temos uma visão geral do comportamento da superfície de erro. É como o caso de um montanhista tentando descer uma montanha no escuro. Ele só consegue saber a inclinação, na posição onde ele está. Nesse caso, não podemos descobrir os pontos mínimos da curva analiticamente. O que podemos fazer é calcular a posição em cada ponto e mover na direção de maior inclinação. Vamos exemplificar essa procura pelo ponto de mínima na forma não analítica usando a equação mostrada. Suponha o valor de x igual a 0,8. Nesse ponto, se usarmos a função que expressa a inclinação, que é a derivada, o valor da inclinação é menos 3,75. Então, a inclinação é negativa, o que significa que temos que andar no sentido contrário da inclinação para descermos um pouco mais. Mas a pergunta é, qual é o tamanho desse passo? O tamanho desse passo ou valor é chamado de taxa de aprendizagem. Na figura, podemos ver que se essa taxa de aprendizagem for muito grande, o valor de x resultante vai ultrapassar o ponto de mínima. E se for muito pequeno, iremos precisar de muitos passos de cálculo para chegar ao ponto de mínima. Portanto, o valor da taxa de aprendizagem é muito importante para definirmos o modelo, e muitas vezes, precisamos realizar vários testes para definirmos seu valor. Em outras palavras, seu valor é obtido de forma empírica. Valores como a taxa de aprendizado que são estabelecidos na criação do modelo, e não no ajuste do modelo, como é o caso dos pesos, são chamados de hiperparâmetros, para não confundir com os parâmetros que são os pesos. Vamos adotar, no nosso exemplo, o valor de 0,1 como taxa de aprendizagem. Nesse caso, o novo valor de x é 1175, o que não ultrapassa o valor do mínimo, que é 1,3. Se tivéssemos adotado o valor da taxa de aprendizagem de 0,3, o novo valor de x seria 1,9, o que ultrapassa o valor do ponto mínimo da curva. Vamos olhar um outro exemplo. Suponha que o valor de x seja menos 0,5. Nesse caso, o valor da derivada, nesse ponto, é 2,5. Se caminharmos no sentido de descer a inclinação, usando a taxa de aprendizagem de 0,1,
o próximo valor de x será de menos 0,75. Ou seja, vai caminhar no sentido contrário do menor mínimo, e vai se aproximar de uma inflexão na curva, que não é o ponto de menor mínimo. Esse mínimo que não é o menor da função é chamado de mínimo local, e o menor mínimo geral da função é chamado de mínimo global. Durante o ajuste do modelo, é possível que ele fique preso em um mínimo local e isso é um problema. Veremos futuramente técnicas que tentam evitar a ocorrência deste problema. Mas como falamos anteriormente, esse foi apenas um exemplo, para entendermos como funciona o gradiente descendente. No caso da regressão logística e de outros modelos de aprendizado de máquina, a função de erro depende de muitos parâmetros, formando um hiperplano em um espaço multidimensional, também chamado de espaço vetorial n-dimensional. Nesse caso, em cada direção que nosso montanhista fictício olhar, existirá uma inclinação diferente. E é preciso calcular a inclinação em cada dimensão. Quando calculamos a inclinação em um espaço vetorial de várias dimensões, o termo usado não é o termo derivada, e sim o termo gradiente. Daí o nome gradiente descendente. Precisamos calcular a inclinação em cada dimensão para sabermos onde a inclinação é maior. Na figura temos a inclinação em cada dimensão, e a seta roxa indica a direção da maior inclinação. Agora que apresentamos a noção intuitiva, vamos apresentar a fórmula geral do gradiente para espaço vetorial de n dimensões. A notação para o gradiente de uma função é a derivada parcial da função para cada uma das dimensões. A função tem como argumento o vetor w de pesos. Portanto, para ajustar o peso a cada passo, devemos pegar o valor do peso no passo anterior e subtrairmos o valor da taxa de aprendizagem, vezes a derivada da função de erro, em relação à dimensão representada pelo peso. Devemos subtrair pois estamos caminhando em sentido contrário da inclinação. O mesmo procedimento deve ser feito em relação a bias. Só falta, então, obtermos o valor da inclinação da função de erro em relação a cada dimensão. Como fazer para obter esse valor? Na tela temos o esquema completo da regressão logística e todas as fórmulas envolvidas no processo. Podemos ver que a função de erro depende do valor predito y hat, emitido pela função sigmoide, e esta, por sua vez, depende do valor de z, que é a função do valor dos pesos e da bias. Então, precisamos obter a derivada em relação a cada peso e em relação a bias. Parece ser algo matematicamente complexo. No entanto, a derivada desta função complexa é simplesmente o produto do valor da entrada, pela diferença entre o valor predito e o valor esperado. Sendo assim, o ajuste dos pesos e da bias a cada passo é dado pelas duas fórmulas simples mostradas aqui. Então, agora temos a formulação completa para realizar o aprendizado do modelo. Mas, antes de partirmos para realizarmos sua implementação em Python, vamos apresentar mais alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de época. Uma época é quando todos os exemplos foram passados pelo modelo. O modelo pode precisar passar por várias épocas para que chegue a um erro mínimo, o que é chamado de convergência. No entanto, pode ocorrer do modelo não convergir. O conjunto de exemplos que é usado para ajustar o modelo é chamado de conjunto de treinamento. Após ser ajustado, o modelo deve ser testado com outro conjunto de dados, chamado de conjunto de teste. Quando o modelo tem um ótimo desempenho no conjunto de treinamento, mas um desempenho ruim no conjunto de teste, isso significa que o modelo sofreu um sobreajuste, ou overfitting. Ou seja, ele não foi capaz de gerar uma generalização, e ficou muito específico para o conjunto de treinamento. Isso deve ser evitado, e veremos formas de se fazer isso em outras aulas. Chegamos ao final desta lição. Na próxima videoaula abordaremos a implementação do aprendizado na regressão logística.